e teve um Sim, episódio logo na sua infância, no seu nascimento, em sim, que o seu nome foi homenagear a uma entidade? Como foi sim. isso? Conta pra nós. Isso. Ninguém Não chama ela coloca. assim, porque Não, não entende o coloca. peso do nome. Tem o peso. Então a gente precisa tentar. Então tem pessoas que acham que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. O nome vem com aquele significado e com aquela influência. É Com isso. aquela influência. Então, quando ela sai daquele hospital, como meu pai tinha escolhido Ellen, ela escolhe Janaína, ali ele vai para o cartório e registra. Ali, aquele espírito já passa a ter um direito legal. Ele passa a ter um direito legal na minha vida para ele começar a adentrar e fazer tudo aquilo que ele queria fazer. E nós começamos a observar o que é um direito legal. Aquilo que você mesmo dá para o outro fazer na sua vida. É Um direito isso. legal, legalidade. Não precisa, não, mas o inimigo não tem poder de entrar na minha vida. Basta você dar direito legal. Você permite, né? Permissão, né? A permissão. Então, foi dado um direito legal para que aqueles espíritos passassem a reger a minha vida, me tirando daquilo que Deus tinha propositado. Porque eu acredito, se eu nasço de uma linhagem que tem um pastor, Sim, Deus com certeza já tinha um projeto comigo, com certeza. né? Já tinha um projeto comigo. Só que o adversário ele trabalha paralelo. Ele trabalha paralelo e nós precisamos entender isso. Ele trabalha paralelo. Então, quando Deus já se levanta movimentando a teu favor, o inimigo vai levantar com alguma coisa para tentar embargar essa obra, né? E ali a obra foi embargada por muito tempo, mas o Senhor aprove e falar assim: eu comecei a obra lá atrás, eu vou executá-la aqui na frente, aqui estou eu. Glória a Deus. Mas para que chegasse aqui foi um percurso bem doloroso. Foi um percurso doído, onde eu fui escrava por muitos anos da mão de Satanás. E não foi fácil para chegar aqui. Se não fosse por Cristo, eu não chegaria. Então, quando Cristo me alcançou, que é mais lá na frente, eu entendi o significado do nome e as suas influências. Eu precisei de quebrar isso aí. Então é necessário, quem tem nomes, busque o significado, o sentido. E ali, quando você descobre o significado, quebre isso. Quebre. Desfaça no nome de Jesus. Quebre todas as consagrações a deuses, a demônios, ao paganismo, né? Ao sincretismo. Desfaça isso, ao ocultismo. Nós temos nomes aí da mitologia grega, né? Nós temos nomes da mitologia grega, então tem que ser desfeito isso. Tem que ser desfeito. Então ali Deus foi permitindo, porque Deus ele não estava fora da cena em momento algum. Sim. E quando a gente traz para a Bíblia, né, pastora? Sim, A gente entende quanto o peso de um nome, né? sim, E todas as pessoas que tinham um nome na Bíblia, e elas seguiam para mim com aquele mesmo sentido do nome. é Você pega verdade. ali, né? Jacó, você vem. Deus tem que trocar. Se Deus ele, É, a gente traz aqui porque a palavra de Deus é a nossa, né, a luz para que nós podemos andar. E se Deus ele teve que trocar o nome de alguém, então quer sim, dizer que isso tem uma diferença, exatamente. né? Bem, Se o bem próprio colocado. Deus entendeu isso, que não, o nome dele eu preciso trocar, eu preciso Sim, mudar. Então a gente vê que tem um peso, né? E é o nome ele traz verdade. maldição, né, É pastor? verdade, é verdade. Né, são as entradas que o adversário usa para mudar todo aquele trajeto na vida do homem e manipulá-lo também, né? Eu gostaria, pastor, de deixar um versículo aqui, Por favor, fica à que vontade. está aqui no Salmo capítulo 1. Eu quero dizer que Deus ele tem propósito em todas as coisas, né? E ainda que nós pensamos que tá saindo do controle de Deus, Deus nunca perde o controle de nada, né? Então eu quero deixar aqui Salmo capítulo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glória a Glória. Deus. Amém? Essa palavra eu quero deixar para o seu coração, para nossa meditação nesse dia chamado hoje, qual o nosso Deus preparou para que nós entendamos que, independente dos erros, Deus permanece no controle. Deus permanece no controle. Quando o pastor me fez essa pergunta,
eu sou uma pessoa que nasceu, eu vim de uma linhagem pastoral. O meu avô, Agripínio, né, avô paterno, por parte paterna, ele era pastor da presbiteriana. Eita, glória. E ele era regente de coral também, queridos. Regente de coral. Então, ele era uma bomba nas mãos do Senhor, uma dinamite. Porém, o meu pai foi criado dentro desse meio, né, cristão, dentro desse ensinamento, dentro desse princípio. Só que o meu pai, ele encontrou, conheceu a minha mãe e assim ele se apaixonou. Uma coisa eu costumo dizer que às vezes nós somos criados no meio cristão, até com princípios. Porém, muitas das vezes os pais, pastores, eles não ensinam quem é Cristo, mas apenas leva para a igreja. Terceiriza essa responsabilidade. O meu pai foi criado dentro daquele âmbito e ele, naquele momento, quando ele conheceu aquela moça ali de outra crença, e aquela moça ali, ele se apaixonou. E quando ele se apaixona, o que ele faz? Ele deixa tudo que ele aprendeu e foi ali se relacionar com ela. Ao invés dele convencê-la que Cristo era a resposta, que Cristo era a base da vida dele, ele foi convencido. Algumas pessoas acham assim, não, mas eu vou me relacionar com tal pessoa e ali eu vou ganhá-la para Jesus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu vou ganhá-la para Jesus. O meu pai foi ali relacionar com uma pessoa de outra crença e ele foi desvirtuado. E naquele momento ali, ele ficou muito apaixonado e naquele momento em diante, ele entendeu que ele precisava de ser batizado da Igreja Católica para ele casar com a minha mãe. Meu Eita. Deus. E ele, com 21 anos, ele entrega a sua cabeça para ser batizado. Ele batiza e ali, então, ele é liberado a casar com a minha mãe. Quando ele casa com minha mãe, 1 ano depois, vem a Ellen. 1 ano depois daquele casamento, vem a Ellen. Porém, quando Ellen nasce, Ellen Janaína Cristiana, agora Cáris, né? Ali, quando eu nasço no hospital em Belo Horizonte, hospital São Francisco, na cidade de Belo Horizonte. Aqui mesmo, né? Uhum. Que bênção. E ali, quando eu nasço, a minha mãe não conhecia a palavra de Deus. E quando nós não conhecemos esse princípio, quando nós andamos pelo conselho do ímpio, quando nós assentamos Meu a roda Deus. dos escarnecedores, o nosso destino é mudado. Deus tem um projeto para nós, observa. Deus coloca um homem, filho de um pastor, na vida daquela mulher. Só que ele não posiciona acerca do que ele aprendeu. Ele posicionou segundo a tua carne, segundo o teu coração. E ali o destino foi interferido por Satanás.